Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, dando continuidade ao Sermão do Monte, falando da oração do Pai Nosso. Na primeira parte, nós falamos aqui da oração dividida em três partes: o fundamento, as petições e também o propósito da oração. Nos fundamentos, nós vimos Deus como Pai. Deus é o nosso Pai, um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai que nos ama. Você pode se aproximar dele sem medo, sem culpa, porque mesmo você reconhecendo as suas culpas, seus erros, o Pai, ele nos ama e ele quer que nós nos aproximemos dele para confessar a ele as nossas culpas. Ele vai nos perdoar. Vimos também as petições em relação a Deus. As petições podem ser em relação a Deus e em relação a nós. E em relação a Deus, nós devemos santificar o nome do Senhor. O nome do Senhor é santo. E devemos também buscar o seu reino, como Jesus mesmo disse: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que a vontade de Deus venha a ser feita em nossa vida, né? Que seja feita a vontade do Senhor, aqui na terra como no céu. Então, meus amados, agora nós vamos continuar falando do Pai Nosso, a partir do versículo 11, que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O pão nosso de cada dia. Essa parte aqui fala da nossa necessidade material, não é? Nós precisamos do pão cotidiano para viver. Mas pão aqui não é só sentido de alimentação, né? Fala também de todas as nossas necessidades físicas, mas possamos pedir a Deus e não pedir com muita ambição. E deixou claro aqui o pão nosso de cada dia. E não é só o meu pão, é o pão nosso, para mim, para o meu próximo, para todos nós. Que possamos pedir a Deus que nunca falte o pão nosso de cada dia. O salmista, o rei Davi, ele disse: eu fui moço, estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha que coisa maravilhosa. Se nós permanecermos na presença do Senhor, se nós agradarmos a Deus, nunca vai nos faltar o pão de cada dia, nem a nós, nem a nossa descendência. Deus, ele abençoará tanto a nós quanto aos nossos filhos. Portanto, meu querido, que você se apegue a Deus. Jesus disse que nós não precisamos estarmos preocupados com o que vamos comer, com o que vamos vestir, né? Porque nosso Pai Celestial, ele conhece todas as nossas necessidades, né? E ele suprirá todas as nossas necessidades, seja qual for a tua necessidade. Para Deus não há nada impossível. Há pessoas que podem viver com um salário mínimo, há pessoas que vivem com 5, com 10, e há pessoas que precisam de muito mais. Mas não importa para Deus. Para Deus, tanto faz 1 trilhão como R$1, para Deus é a mesma coisa. Seja qual for a tua necessidade, Deus pode suprir, né? Deus pode suprir. Mas a nossa alegria, a nossa felicidade, ela não está nos bens que nós possuímos. A nossa alegria está em servir a Deus, né? A Bíblia nos diz que não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo, ele preenche a alegria que nós precisamos. O Espírito Santo produz amor, produz gozo em nosso coração. Então o Espírito Santo é Deus. Quando estamos perto de Deus, nós temos paz, nós temos conforto, nós temos segurança. Deus supre as nossas necessidades. E olha que hoje a gente vive num mundo capitalista, onde o ter é mais importante do que o ser. Para Deus não é assim. Para Deus o que importa é o ser e não o ter. De que adianta ter todos os bens na terra, como disse Jesus, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então o mais importante para Deus é que nós tenhamos paz com Ele,
né? E para termos paz com Ele, o apóstolo Paulo, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Então, justificado é muito mais que perdoado. Então, meu querido, que você possa entender esses mistérios de Deus e receber o perdão, receber a justificação de Deus e ter paz com Deus. Portanto, o pão nosso de cada dia se refere a todas as nossas necessidades materiais. Mas o versículo seguinte diz: e perdoa-nos as nossas dívidas. Agora fala da nossa necessidade espiritual. O perdão, devemos pedir o perdão. Agora prestem atenção na frase: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então o perdão, ele é condicional. Deus perdoa, mas Deus vai perdoar proporcionalmente ao que eu faço. Então, se eu perdoo, Deus vai me perdoar. Se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Então o perdão, ele é condicional. Então, querido, pense nisso. Nós perdoamos não é a pessoa que merece, perdoamos aos que nos ofendem, né? Mas o cristão, se você é um cristão, conhece a Jesus Cristo, tem temor a Ele, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você é capaz de amar os seus inimigos. Quando eu digo amar os inimigos, não é ter paixão pelos inimigos, querer beijar, abraçar, não. O amor de Deus é diferente. Amar é você atender a pessoa na sua necessidade, mesmo que seja seu inimigo. Se tiver fome, dê de comer; se tiver sede, dê de beber. Então é assim o amor de Deus, né? Deus ama a todos. Deus ama o ateu, Deus ama o crente, Deus ama a todos, indistintamente. Deus não faz acepção de pessoas. Então, se Deus perdoa, por que eu não devo perdoar? Sou eu melhor do que Deus? Então, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Que você tenha um coração perdoador, para que você possa alcançar também o perdão de Deus. É possível, sim. É possível. Seja sincero, fale com Deus. Estamos falando de oração. Se você não consegue perdoar, fala para Deus: Deus, eu sei que eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar, mas eu não consigo. Eu não estou conseguindo perdoar. Me dê um coração perdoador, me ajude a amar o meu próximo como a mim mesmo. E ore pelo seu inimigo, ore pelo seu ofensor. E você, orando por ele, o amor de Deus vai chegar em seu coração e você vai compreender que ele é um ser humano que também precisa do amor de Deus, do perdão de Deus. E para concluirmos esta parte aqui: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, e não nos deixes cair em tentação, né? Aqui já fala do futuro, né? Não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal. Aqui nós temos algumas verdades. A verdade é que eu sou fraco, sou frágil, né? Eu posso cair, né? A possibilidade de eu cair. Então eu tenho que reconhecer isso. E a outra é que serei tentado, né? Serei tentado. Então a tentação é certa. Jesus disse: orai, vigiai e orai para que não caiais em tentação. Então a tentação é certa e a possibilidade de eu cair na tentação também é. Então o que é que tenho que fazer? Não me deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-me do mal. Tenho que reconhecer isso e pedir a Deus. Jesus ensinou para que nós oremos assim. Então, meu querido, quando você orar, todos os dias, lembre da sua fragilidade como ser humano. Lembre que nós, sem Deus, nós não somos nada. Eu sempre falo que nós não somos fracos. Nós que temos Jesus na nossa vida não somos fracos, mas que temos Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, sem Jesus, quem nós somos? Então, não esqueça que nós somos seres humanos, que dependemos da graça de Deus todos os dias, todos os instantes para vivermos. E dependemos dele. Agora, cheio do Espírito Santo, com certeza você vencerá todas as tentações. Mas escute mais uma coisa aqui. Mas se cair em tentação, não precisa se desesperar. O apóstolo João disse: filhinho, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Olha que coisa maravilhosa! Nós temos um advogado.
Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos perdoa, nos purifica de todo o pecado. E lembra outra coisa, não veio sobre vós tentação senão humana. Você pode estar achando que a tentação é forte, que não está suportando, mas você suporta, porque Deus não vai deixar você ser tentado, provado, acima da sua força. E lembre que com a tentação, diz o versículo, a palavra de Deus, com a tentação vem também o escape. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te ilumine, te encoraje, que você entenda essa palavra de Deus para a sua vida. Deus ama você. Deus quer simplesmente que você fale com Ele, só isso. Deus quer que você ore, converse com Ele. Vamos orar. Pai bendito, obrigado, Senhor, por Tua graça infinita, por querer se relacionar conosco. Nós, tão míseros pecadores, o Senhor nos amou de uma tal maneira que possamos valorizar, Senhor, isso, reconhecer isto e, Pai, procurar nos achegarmos mais perto de Ti. Ensina-nos a orar, perdoa as nossas ofensas. Pai, nos ensina a perdoar, em nome de Jesus. Amém.